Vamos a mais um episódio dos Setores da Bolsa. E antes de começar, queria convidar você a baixar todos os conteúdos gratuitos que eu disponibilizo, e-book, planilha, canal do Telegram, se inscreve, você não vai se arrepender de consumir todo esse conteúdo excelente e gratuito. E, sem mais delongas, vamos lá. Hoje nos Setores da Bolsa vamos falar sobre vestuário. Você caiu de paraquedas aqui. Essa é uma série na qual todo mês, pelo menos uma vez por mês, eu pego um setor da bolsa e eu destrincho de cabo a rabo para que vocês entendam, ao final, como um todo, o funcionamento e as peculiaridades de cada setor. A ideia deste canal e desta aula não é ser uma aula de recomendações, é ser uma aula para te ensinar a analisar uma empresa, ver se tem sentido para sua carteira ou não, e hoje falaremos de um setor extremamente importante no nosso dia a dia, que é o setor de vestuário. Eu gosto muito desse segmento por alguns motivos. Um deles é a nossa gigantesca familiaridade com o setor. Quando eu vou explicar a parte do setor de energia, de hidrelétrica, distribuição, transmissão, não é tão intuitivo. A parte de seguradoras também, até os bancos, apesar de a gente ter um convívio bem grande, tem muita peculiaridade. Já o setor, a aula do varejo é bem intuitiva e a aula de vestuário agora é uma aula que você consegue entender muito por conta da familiaridade algumas coisas que afetam o setor. E o que a gente vai ver nesta aula de hoje? As vantagens do mercado de consumo cíclico, que vestuário é um consumo cíclico, é um setor, é um segmento que só existe por conta do demanda da própria moda. As roupas duram muito mais tempo do que elas de fato tendem a ser utilizadas. Quem que são os principais players, legal? Tanto no Brasil e no mundo. O mercado de vestuário, de tecido também no Brasil e no mundo. Eu vou analisar os números das empresas e a parte qualitativa das principais empresas do Brasil e uma empresa do exterior para a gente ter uma referência do nosso real porte, e eu vou comentar ao final quais são as empresas do setor na minha carteira. Então, realmente é uma aula bem completa, desde o mercado até as empresas, até a análise dos players, para que você consiga ao final tomar a sua decisão se você quer ou não entrar neste mercado. Então, sem mais delongas, bora! Quem são os maiores players no Brasil? Nós temos a Lojas Renner, a C&A, a Marisa, a Guararapes, dono da Riachuelo. Então nós temos marcas com capital aberto na Bolsa de Valores que nós temos um grande convívio. E hoje eu vou fazer uma análise de todas elas. E eu também vou fazer um comparativo de um big player dos Estados Unidos, que é o Ross, Dress for Less. É uma marca razoavelmente conhecida, não sei se todo mundo conhece. E pode ser que vocês perguntem, Matheus, por que você não analisou alguma outra marca mais conhecida, por exemplo, a Gap? Porque a Ross ela tem um valor de mercado 5 vezes maior que a própria Gap, que é uma empresa bem conhecida. Então eu realmente peguei a empresa de vestuário americana, que é conhecida com o maior valor de mercado, legal? Então só para vocês terem um porte, se você não conhecia a Ross, saiba que ela é 5 vezes o tamanho da Gap, beleza? Então vamos lá. O mercado têxtil no mundo inteiro em 2020, ele tem valor aproximado de $1 trilhão. Todo o mercado têxtil movimenta $1 trilhão. Legal? Foi o que movimentou em 2020. Pra vocês terem uma ideia, esse é o valor somado de todas as empresas da Bolsa de Valores do Brasil. Então só o mercado têxtil ele é equivalente a tudo que o Brasil tem de ações de petróleo, de metalurgia, todos os bancos, todos os fundos imobiliários, somar tudo isso dá o mercado têxtil do mundo. Então é um mercado realmente grande, é um mercado que vem crescendo, ele é muito significativo e não deve ser ignorado, pelo menos na sua análise. Como que esse mercado existe, como que ele se comporta? Vamos por partes. Eu não achei esse gráfico em português, mas esse é um gráfico que separa o mercado têxtil como um todo, não o mercado de roupas, de vestuário têxtil. Só que, de todo o mercado têxtil de 2019, quase 75% dele, 73%, foi só para a parte de moda e vestuário. Então, quando a gente fala de mercado têxtil, você achou alguma coisa do mercado têxtil, tirando o têxtil técnico, alguma coisa nesse sentido, 3/4 vão para a parte de roupa, para a parte de vestuário. Então, realmente, o mercado, quase o mercado inteiro, é a parte de roupa e de vestuário. Por que eu estou explicando isso para você? Porque alguns dos estudos que eu vou trazer aqui, eles falam sobre o mercado têxtil como um todo. Só que você tem que associar na cabeça que 3/4 disso, da movimentação, vai para roupa e vai para vestuário. E olhem que legal, isso aqui é importantíssimo, tá? É um mapa do mundo dos maiores exportadores de roupas. Olha a China, qualquer roupa que você pegar vai ser made in China. Essa aqui não, porque essa aqui foi feita por um produtor local do Brasil, que deve estar inclusive nesse vídeo agora. Muito obrigado pelas polos, Marco. Aqui a China, ela exportou 158 bilhões. Esse é um estudo de 2018, se não me engano.
158 bilhões e a bolinha está em escala. Se pegar aqui o pobre Brasil, cadê o Brasil aqui? Nós estamos... Eu tinha encontrado o Brasil aqui. Achei. 148 milhões. A gente exporta em dólares, exportamos muito pouco. Então, realmente, nós temos que nos preocupar com o mercado chinês em termos de exportação. Eles dominam o mercado como um todo. Isso, por um lado, mostra que a gente tem muito espaço para tentar ser mais competitivo, porém a China ela domina muito essa produção e exportação de roupas. Mas não é incomum o brasileiro comprar o tecido da China e fabricar a roupa aqui. Também não é incomum algumas produções de roupa serem terceirizadas para a China. Quando for analisar as empresas, algumas empresas que vocês vão ver do Brasil concentram a produção aqui, algumas delegam a produção, então é importante você entender e ver o mapa aqui. No mapa do mercado de exportação de roupa, o Brasil é muito pequeno. Então nós temos que concentrar muito, as empresas na verdade concentram muito no mercado interno, porque a parte externa, a gente é um pontinho no nada e temos muito espaço para crescer e muito em função de preço competitivo que a China consegue oferecer e a percepção de moda também é algo que afeta muito esse mercado. Então é legal você primeiramente enxergar quais são os principais players do mundo. Legal? A Ásia exporta 60% de todo o mercado, a Europa 32% e o restante fica para o restante do mundo. A África 2%, a América Latina 3,7%. Legal? Seguindo. Aqui. E agora chegamos ao mercado do Brasil. Nós mesmos aqui dentro. A cadeia têxtil do Brasil não é uma cadeia pequena, tem 33 mil indústrias e no segmento de vestuário tem 28 mil indústrias. Elas geram 1,6 milhão de empregos, dos quais 1,2 é o segmento de vestuário. 58 bilhões em vendas, isso aqui é 2012, eu não consegui achar esse gráfico comparativo para 2020, vocês conseguem ver que realmente tem uma evolução, mas é mais a ideia de vocês enxergarem que, mesmo no Brasil, a parte da cadeia têxtil acaba sendo muito direcionada para o vestuário. Tiveram 2 bilhões de dólares investidos em crescimento, contra dos quais 800 foram só para o setor de vestuário. Então é muito interessante você enxergar isso, ó. Tanto que se pegar 2012 quanto 2018, a exportação não aumentou muito, aumentou de 154 para 158. Legal? Enquanto a parte têxtil como um todo, olha esse grande gap aqui. A gente exporta muito tecido. A gente exportou 3,4 bilhões. Então isso aqui já é um gap bem importante para a gente entender. Que o mercado têxtil como um todo tende a atender o de vestuário. O Brasil não exporta muita roupa, mas a gente exporta muito tecido. A gente exporta muito tecido. A nossa fabricação de roupa não tem um preço competitivo. Já o Brasil, por ter toda a parte da agricultura muito bem desenvolvida, exportamos bastante tecido. O que mostra que a gente tem tudo na mão para conseguir se desenvolver como exportador de vestuário, se a gente realmente quiser focar e as empresas investirem nesse sentido. É óbvio que tem custo de mão de obra, tem outros aspectos políticos, que, por exemplo, a China é muito menos custosa, mas o potencial está na nossa mão e se o mercado de exportação de fora crescer, a nossa produção de tecido tende a ser otimizada e, por consequência, as empresas vão tentar ter uma noção de aproveitar esse mercado, na minha humilde visão. Mas é legal ver esse gap aqui, ó, entre o valor exportado de têxtil e o valor de roupas exportadas, legal? Conta todo o restante andando juntinho, esse é o único que descola. E olha que legal, isso aqui eu peguei do site da Henri da Renner, mas mostra o mercado como um todo. O mercado de roupa do Brasil, apesar de a gente achar que é um mercado muito poluído, porque tem muito vendedor online, de Instagram, marcas aleatórios, olha que curioso. O mercado inteiro está na mão dessas 5 grandes varejistas de vestuário. Os outros 16% só que estão na mão do outro mercado. Se você pega, por exemplo, o mercado de farmácias, as top 3 têm 24%. O que sobra para todas as outras 1.000 farmácias, 75%. Dos quais, desses 24, 13 é só da Droga Raia. Os supermercados, os top 5 pegam metade, eletrônicos pegam 5%. E são setores que estão razoavelmente concentrados. Mas o setor de roupa está muito mais concentrado. Ele tende a criar essa concentração que, do meu ponto de vista, gera um diferencial competitivo para a empresa. Como assim? Se poucas empresas têm domínio do mercado, elas são mais consolidadas. Se tem menos players no mercado, as empresas podem trabalhar com margens maiores, elas podem trabalhar também com ter um ganho de escala, uma previsibilidade de produção melhor. Então, quando se concentra, você como acionista, que é sócio da empresa,
Isso é uma coisa interessante, porque quanto menos competitivo o mercado, mais eficiente a empresa pode ser, pode ter margens maiores, pode reinvestir para crescer, ela pode ter uma previsibilidade de caixa melhor, ela pode programar compras mais otimizadas, ela fica menos engessada e menos briga de preço. Isso para quem está investindo e é sócio da empresa acaba sendo muito bom. Então, de fato, tem uma tendência de concentrar o mercado de vestuário em alguns dos players. E se esses players, de fato, conseguirem se consolidar como líderes absolutos, isso para quem está investindo vai ser algo muito bom. Legal? E é bom dar uma olhada a concentração dos outros mercados, que também são concentrados, mas não tanto quanto o de roupas. Legal? Então, vamos lá. E olha que curioso esse dado aqui do e-commerce. No Brasil, isso tem a ver muito com o e-commerce de roupas, tá? Vou explicar para vocês. No Brasil, só 5% de tudo que é vendido por e-commerce. Um dos países que mais vende, que é os Estados Unidos, tem 12%, a China 20%. Então o e-commerce ele ainda não atingiu, isso aqui é no mercado como um todo, tá, pessoal? Não atingiu a penetração que ele poderia ter, que eu e você provavelmente estamos acostumados. Eu, pelo menos, compro 95% das coisas que eu quero online. Ironicamente, roupa não é uma delas. Roupa eu gosto de experimentar. Mas no mercado como um todo tem 5% de penetração. E dessa penetração de 5%, certo? 60% são eletrônicos e 6% só são roupas. A parte de vestuário. E olha que curioso isso daqui, ó. E foi feita uma pesquisa do porquê que as pessoas valorizam comprar o produto físico antes, não o digital. E a resposta principal para a parte das roupas, que foi quase 60%, foi: gosto de ver, tocar e provar. E isso é uma coisa que o online ainda não permite. Comprar roupa, você quer experimentar a roupa, você quer encostar no tecido, você quer ver muitas coisas que, por exemplo, num celular você não precisa, porque você sabe o modelo. Um notebook você não necessariamente precisa, uma televisão você não necessariamente precisa, tanto que a maior parte de consumo são os eletrônicos. E por que que isso é importante para o mercado? Porque eles vão precisar de lojas físicas. Não tem uma tendência de morrer as lojas físicas das empresas de roupa. Por mais que tenha a parte online, elas existam ainda, a grande maioria das pessoas prefere ainda, mesmo com todo o acesso, comprar roupa no presencial, o que gera um custo de operação que não tende a ser tão reduzido no curto prazo. Enxergam como é importante você mapear o cenário de vestuário? Então eu não enxergo ele otimizando muito isso na parte de ir para o online. Apesar de ter crescido sim as vendas, todas estarem preocupadas com isso, não é uma tendência que eu vejo. Então as lojas precisam continuar abrindo, precisam existir, o que permite para mim, de um ponto de vista, que as empresas não consigam otimizar muito o ganho de capital delas, perdão, a redução do custo de capital delas, que elas têm que abrir loja para vender mais de fato, que as pessoas gostam de ir e gostam de encostar, o que é um ponto fraco desse mercado para mim. Se pudesse tudo ir para o online, por exemplo, reduzir o custo delas, ficarem mais competitivas e aumentarem a margem, legal? Então esse foi um mapa geral do mercado têxtil, de roupas do Brasil, do mundo, e agora eu vou pegar as peculiaridades de cada um dos players, a parte qualitativa, e ao final a gente analisa os números todos juntos, beleza? Comecemos pela Renner. Esse aqui é um mapa bem simplista do mercado da Renner. A Renner em 2019, ela faturou 13 bilhões de receita bruta total, a gente vai ver agora em 2020, com o resultado fechado. Ela tem mais de 600 mil clientes que andam por dia na loja. Tem 600 lojas, das quais 384 são da Renner. Ela tem outras marcas como a Shua, Kamikado, Yukon. Ela tem mais de 30 milhões de cartões emitidos. Em 2019, ela tinha mais cartões emitidos do que o próprio Nubank. Ela tem 4 centros de distribuição, tem 20 marcas próprias. Então, quando você fala da Renner, você está falando, na verdade, de uma rede de marcas. 24 mil colaboradores. Quanto mais colaboradores tem, eu sempre gosto da empresa que contrata muita gente. O valor de mercado dela de 30 bilhões já é considerada uma large cap. E desde 2005 ela valorizou mais de 4.400% as ações dela, o que é algo extremamente interessante. E para mim é uma das empresas mais sólidas em termos de resultados da bolsa do setor de varejo, legal? E o e-commerce dela teve mais de 350 milhões de visitas, o que mostra que as empresas também estão preocupadas com isso. Show? E isso é uma coisa legal que eu gosto da Renner. O posicionamento dela. Aqui estão as outras marcas, a qual ela não falou o nome, mas a gente vai ver quais são. Que ela tem produtos que pegam desde a classe C até a classe A. O grande foco dela está na classe média B, mas ela tem produtos populares e produtos
prime, por assim dizer. Então, para mim, ela pega pessoas de salários mínimos até pessoas de classe A. Vai, renda familiar de R$ 2.000 até renda familiar de R$ 20.000. Então isso mostra que ela tem uma estratégia mais aberta. Ela quer pegar uma fatia de mercado maior, ela quer ser mais generalista. A gente vai ver que tem marcas que querem ser muito especialistas, tipo essa rosinha aqui que vocês até sabem qual que é, né? Mas a estratégia da Renner, ela é ser mais generalista, o que para mim, como investidor, está alinhado ao que eu estou buscando. Mas, Matheus, ser específico é ruim? Não, às vezes é até bom. Às vezes é muito bom você ser específico, focar naquilo, ficar melhor que ninguém mandar bala. Eu, como sou mais defensivo, sou mais protetivo, eu gosto de uma estratégia um pouco mais aberta. E, se você não sabia, fique sabendo agora. A Renner é dona da Shua, comprou Realize, da Kamikado, da Yukon. Então, tem marcas por trás dela que a gente não sabe até explorar, de fato, a empresa como um todo. Tudo isso aqui, pessoal, eu encontrei no site de RI, tá? Relacionamento com o investidor. Toda empresa de capital aberto é obrigada a ter esse site e sempre olhem lá para aprender um pouquinho mais sobre a empresa. A Renner tem capital há mais de 50 anos aberto na Bolsa de Valores. Ela, em termos de valor de mercado, é a maior varejista da moda no Brasil e tem um público-alvo de A até CCC, mas o foco dela é de 18 a 40 anos. Então ela tem um nicho de idade bem específico, beleza? E olha que legal. Isso aqui eu peguei no site da Renner também. O valor do mercado, a participação por país no mercado de vestuário. Olha que curioso, os Estados Unidos e a China como um todo, eles movimentam quase 700 bilhões de dólares, enquanto o Brasil movimenta 48, dos quais a Renner, que se diz líder, tem 4,7% do mercado como um todo. Então olha que curioso, a gente tem muito espaço para crescer, a gente tem muito espaço para crescer. 4,7% acaba sendo a Renner em todo esse mercado do Brasil, em termos de volume financeiro movimentado. Curioso, né? Então tem muito espaço para crescer ainda. E qual é a estratégia dela? Eu gosto da Renner porque ela tem umas estratégias bem claras e bem definidas. Ela, nas lojas que já existem, ela quer ser mais produtiva, ela não quer abandonar as lojas atuais, nenhuma empresa quer, mas ela quer realmente otimizar o ganho dentro das próprias lojas, quer aumentar a loja de abertura, principalmente em shopping. Ela também quer focar em loja de rua, mas o grande foco dela acaba sendo dos shoppings. Ela quer ir de 384 lojas para 520 em 4 anos, o que é bem legal esse target dela. Ela quer abrir em cidades menores e ter lojas com grandes áreas de venda. Então ela quer começar a explorar ainda mais dentro do Brasil. Isso aqui é bem curioso ver que o crescimento da Renner comparado com o crescimento do mercado de vestuário e de calçados. Ela tem um crescimento bem destaque. Se pegar de 2012 a 2019, o crescimento do mercado foi de 11%, enquanto a própria Renner se desenvolveu em 128% em termos de crescimento acumulado, o que mostra que é uma empresa que se destaca dentro desse setor. Ela está presente no Brasil inteiro, praticamente em todos os estados, tem todas as marcas dela, o que é bem interessante em termos de diversificação e redução de risco. Grande concentração das lojas acaba sendo, de fato, em São Paulo, se der uma olhada aqui. Não fez a conta, né? Mas mais ou menos 200 lojas, um pouco menos, estão em São Paulo. E em 2021, que é o ano que eu estou gravando esta aula, o que ela quer? É importante saber que o mercado da moda movimenta muito resíduo na parte principalmente de resíduo hídrico, para fabricação, resíduo de terra, também na parte de criação têxtil e produção, a parte de tinturas. Então é uma empresa que está muito no olho da parte ambiental. E ela tem uma visão ambiental que ela quer pegar os produtos dela e 80% dos produtos tem um impacto menor e o algodão ser 100% certificado, que é o algodão limpo, por assim dizer, da produção, da fabricação, tudo isso dentro de uma política sustentável, legal? Ela quer ter 100% da cadeia nacional e internacional, com certificação também social e socioambiental, 3/4 do consumo de energia vir de fonte de energia renovável, isso é bem interessante, eu gosto muito quando a empresa faz isso, e ela quer ter 20% de redução de CO2, então é uma empresa preocupada com a parte ambiental, que para mim é um ponto bem importante. Legal? Parte quali da Renner, vamos para a parte quali da CIA, a famosa CIA. A CIA, olha só, mudando as cores também, né? O grande foco da CIA é bem a parte da classe B e C. Ela pincela um pouquinho na classe A, mas ela concentra muito na classe B e na classe C. Ela não quer ser uma marca de classe A. Então, apesar de ter uma competição bem grande com a Renner, ela não quer brigar pelos produtos de classe A, legal? E ela se intitula o Player 2 nacional. O Player 1 nacional auto-intitulado é a Renner, o Player 2, no caso, acaba sendo a CIA.
E a CIA, na verdade, ela é de uma holding, né, da Confra, que tá no braço da Confra, que tem a CIA, tem a, como é que chama mesmo? Redevco, Brasil Investimentos, enfim, a Confra, se vocês pesquisarem CIA, vocês vão acabar achando muito sobre a holding, a Confra, que tem uma série de empresas, a principal acaba sendo a CIA, mas ela tem parte de varejo, imobiliário, de energia, fundos de investimento, mas o grande menina dos olhos da Confra acaba sendo de fato a CIA. Então, caso vocês pesquisem, vocês vão encontrar muito sobre ela. A Cofra, não Confra, né? E ela também está espalhada no Brasil inteiro, tem 289 lojas, legal, e das quais 95% operam há mais de 4 anos, o que é bem interessante, a empresa que mantém as lojas dela operando no mínimo, médio ou no longo prazo, também concentrado muito em São Paulo, das 289, 88 estão só em São Paulo. Isso para mim aqui é uma coisa que não chamou tanto a atenção, mas achei legal que a empresa dividiu, que o número total absoluto de lojas de 2016 para 2019 acabou não aumentando muito, chegou a diminuir em 2017, voltou em 2018, mas é uma empresa que nesses 4 anos não conseguiu crescer muito a abertura do número de lojas. Em 2020, ela conseguiu manter quase igual, abriu 2 lojas, e o grande foco dela é a parte dos shoppings, ela não tem tanta loja de rua. E é óbvio que vendo isso, sabendo que os shoppings fecharam em 2020 por conta da pandemia, eu espero um resultado da CIA que tenha sofrido e não tem problema, porque é uma consequência de um evento que acabou batendo em todo mundo. A própria Renner também sofreu, as lojas de roupa sofreram como um todo. Entender o contexto é muito importante para vocês enxergarem a empresa de maneira geral. Legal? Isso é uma coisa legal. A CIA, ela tem uma dívida razoavelmente alta. E ela tem um plano, uma estratégia que ela quer quitar a dívida. Então eu achei muito bacana ela dividir isso dentro do RI dela. O prazo, a dívida dela tem um custo muito baixo também, que é o CDI mais 2,35. Não é uma dívida muito alta para a empresa estar atrelada. Tem empresas que pagam 10% ao ano, 11% ao ano de juros de dívida. A dívida da CIA, apesar de ser varejo, é uma dívida com juros mais baixo. Em 2020, o quanto ela quer quitar de cada uma das dívidas, ela quer dar uma porradona em dívida em 2021 e em 2023, que é praticamente se livrar da dívida. Então tem um plano estratégico para conseguir se livrar disso com o resultado dela. Legal? Show de bola! E foi mais rapidinho da CIA, que o panorama geral, muita coisa a gente replica. Chegamos agora na marca rosa, de mulher para mulher, Marisa. Marisa tem 65 anos de história. Eu também não achei a apresentação dela detalhada assim em português, só coloquei em inglês. Ela abriu capital na Bolsa de Valores em 2007, mas uma empresa que tem mais de meio século de existência, para mim chama muito a atenção em termos de ter passado no teste do tempo e perdurado. Legal? E a Marisa, ela tem uma política um pouco diferente dos outros players. Tem aqui na linha, vamos lá, a qualidade, digamos, a preocupação com a qualidade da moda, não a qualidade do produto, isso é complicado dizer, tá? Dizer com a moda mais de luxo, certo? E a moda mais casual. E a roupa menos affordable, menos comprável, mais cara, e a roupa mais barata. Ela não quer nem ser o mais barato possível e nem quer ser a roupa que está mais no topo da moda. Ela quer ter um bom custo-benefício. Essa é a proposta dela. E foi um dos principais problemas que a Marisa vem sofrendo no meio do caminho. Ela acabou querendo ser o pato para poder voar, nadar e para poder andar. Só que não voa direito, não nada direito e não anda direito. Então ela acabou meio que se empatando, virando um sofá-cama. Só que ela está querendo mudar a proposta dela agora. A ideia original dela era ser um excelente custo-benefício. Ela é mais affordable, mais comprável e não necessariamente não é tão casual, mas por consequência não é tão o top da moda, por assim dizer. E isso acabou sendo um problema para ela, mas ela está tentando se reestruturar, legal? É uma empresa bem grande, que tem 360 lojas, das quais metade estão em shoppings, 160 estão na rua, e a distribuição delas também é bem concentrada, todas em São Paulo, sendo distribuição, ela tem no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul, então realmente ela é bem diversificada nesse aspecto. E aqui que aconteceu a parte que ela até comentou que foi legal. Em 2010, teve o boom, que ela chamou o boom da classe média e aumento de consumo, legal? E em 2012, ela traçou aqui que foi a falta de sucesso em atingir clientes de classe B. Ela não conseguiu atingir clientes da classe B. E ela tentou voltar para atingir a classe C de maneira desorganizada, como ela mesma intitulou isso. E aí, se repararem, de 2016 até 2018, a gente vai vendo os números dela, os resultados dela foram bem ruins,
muito em conta disso. Olha como é importante. Ela falhou em mostrar a proposta de valor dela. Para quem que é a Marisa, qual que é o produto, ela não conseguiu comunicar isso muito bem, por consequência, os clientes tiveram uma rejeição dos produtos. Não se identificaram com os produtos. Só que eu acho muito legal a empresa comunicar isso claramente para quem está querendo investir nela ou não e falar que ela está querendo fazer quase um turnaround. O turnaround é quando a empresa enxerga e fala, ó, o que a gente fez não funcionou, a gente enxergou que não funcionou e vamos tentar daqui para frente. Tem um risco muito maior, mas caso acerte a mão, tende a ter um retorno muito maior também. Legal? E em 2016 teve a recessão, começou a recessão da classe média. E aí que juntou tudo isso e fez a tempestade perfeita. Os resultados da Marisa foram por água abaixo. Legal? E chegamos agora a Guararapes. E pessoal, se você está vendo essa aula e está gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. O like para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. E se inscrever no canal para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo e me motivar a continuar fazendo esses vídeos para vocês. Legal? Bora para Guararapes. Quando de Guararapes, a gente sempre pensa na Riachuelo. Legal? Em termos de grupo de empresarial de moda, ela se intitula o maior grupo empresarial da moda do Brasil. Controlador da rede varejista da Riachuelos, com 320 unidades, 40 mil funcionários. E uma coisa bem legal, ela se intitula também, apesar da C&A fazer quase tudo isso, a Renner também, só que a Renner terceiriza a produção dela, não concentra, mas a Riachuelo fala que ela é a única que faz desde a pesquisa, criação e produção da maior parte dos produtos. Ela é preocupada com a distribuição da cadeia inteira. Algumas empresas fazem isso, a C&A faz isso de uma maneira um pouco mais superficial, a Renner terceiriza boa parte da produção dela, mas a Riachuelo, a Guararapes no caso, ela quer concentrar, ela quer fazer a coisa completamente verticalizada. Horizontal, né? Na verdade, horizontal e vertical. Contrário, Matheus. Horizontal e vertical. Rasgar meu diploma, né? A integração dela com as confecções permitiu reagir à demanda de forma mais eficiente. Tá, beleza. E aqui que ela fala da integração, desde o desenho, a confecção, a distribuição, o comércio e a parte financeira, a qual a C&A, a Renner, Marisa também tem o cartão deles, né? Mas a Riachuelo, ela fala isso com muito destaque, ela tem muito orgulho de ter toda essa parte concentrada com ela, o que é um potencial e um risco. Um potencial por quê? Porque eu tenho a cadeia inteira comigo, eu não tenho custo do intermediário, Porém, isso torna a empresa mais custosa como um todo. Logo, ela tem que ser eficiente, ela tem que produzir, tem que dar resultado, não pode parar porque tem uma cadeia muito grande por trás. É um benefício e um malefício ao mesmo tempo. Legal? E olha que curioso isso daqui. Isso é uma estratégia bem legal deles. Eles fazem o seguinte, a busca de fornecedor de matéria-prima, eles fazem em 65% antes da estação e depois eles caem para 35% durante a estação. Eles fazem 85% da produção interna durante a estação e 15% fora. Então eles mantêm o controle na época de maior consumo, na época de maior demanda. Então eles conseguem só reduzir o custo nessa hora, legal? Reduzir o custo nessa hora de produção e ter mais controle. E na época que não tem tanto volume, não forçam as fábricas a ficarem produzindo, porque eles têm uma estratégia de quanto que produz ao longo do ano em cada coisa. Eles até colocam aqui, ó, capacidade de desenvolvimento de produção durante a estação reduz os riscos, concordo. As últimas tendências de moda podem ser implementadas em menor índice de adivinhação antes da estação. Então é uma estratégia bem legal deles de ter essa flexibilidade. Agora a gente produz, agora a gente terceiriza. Achei muito legal isso. E o mapa deles também, das 321 lojas, 147 estão no Sudeste, 89 em São Paulo, o restante distribuído pelo Brasil inteiro, e centros de distribuição no Norte, Nordeste e em São Paulo, no Sudeste. E se olhar aqui, é bem interessante ver o crescimento do número de lojas deles. Se pegar de 2016 a 2019, que a C&A acabou não crescendo nenhuma loja, eles foram de 290 para 321. E em termos de receita, eles também tiveram um crescimento bem expressivo. De 2005 a 2019, quase 300%. Legal? Então vamos agora para a análise dos nossos sites e analisar a parte quantitativa das empresas do Brasil e da empresa do exterior. Eu vou usar, pessoal, o Fundamentei, tá? Eu alterno entre ele e o Status Invest direto à empresa, porque é legal para vocês utilizarem também, mas vou usar o Fundamentei porque ele tem acesso a marcas americanas, tá? Então vamos começar com a Renner, os números da lojas Renner. E de novo, vou fazer uma análise aqui mais expedita para você. Eu vou abrir também o Status Invest, porque tem um dado lá que eu não quero calcular e ele me dá pronto, quero ver da Renner. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui na Renner.
Listagem dela, novo mercado, tag along de 100%, um free float de quase 90%, que é a quantidade de ações que não estão na mão dos controladores. Então isso aqui é um sinal de governança corporativa muito bom. Representa 1,6% do Ibovespa, legal. E se der uma olhada aqui, retorno histórico dela, valorizou 10.000% nos últimos 23 anos. Isso aqui é bem interessante, 400% nos últimos 9 anos. Legal? Em termos dos dados, números da empresa, se a gente for analisar aqui, ó, vamos pegar o primeiro gráfico, a gente vai direto na tabela. A receita da empresa, desde 96 até 2019, praticamente uma linha reta subindo. Em 2020, ela sofreu, voltando aos patamares de 2017, mas sofreu por um motivo muito óbvio, que foi a conta da própria pandemia e as portas das lojas fecharam, o mercado parou de consumir. Legal? Se a gente cruzar a receita contra o EBITDA dela, essas duas curvas andarem juntas mostram muita eficiência na empresa. Por quê? Se você não viu ainda, aconselho que você veja, se eu lembrei, está aparecendo o card aqui, uma aula que eu te explico analisar uma DRE de uma empresa, da receita até o lucro líquido. Mas entre a receita e o EBITDA saíram duas coisas, o custo do produto vendido e o custo da empresa. Então se a empresa conseguiu manter a receita e o EBITDA andando de maneira coerente, o custo do produto e o custo da empresa estão subindo de maneira coerente, você não está abrindo a boca do jacaré. Se tiver de repente a receita subindo mais do que o EBITDA, isso pode ser um sinal que ou ela está vendendo mais barato, ou o produto está ficando mais caro, ou a operação está ficando mais custosa. Eu não quero nenhuma coisa dessa. E quando eu olho aqui o site e eu vejo essa coerência, para mim é um sinal muito bom. Se eu pego o EBITDA e cruzo com o lucro líquido, a mesma coisa. Olha que legal. A empresa perdeu o EBITDA, mas não perdeu o lucro, né? O que a torna bem interessante. Acho que ela perdeu o lucro, se acabou não perdendo, não. Se for ver números absolutos, olha que curioso. Em 2019, a Renner, ela faturou 9,5 bilhões, estão vendo aqui. Em 2020 ela faturou 7,5 bilhões, legal. O EBITDA dela sofreu bastante, legal. Só que ela teve, olha só, de resultado financeiro, 344 milhões de reais. Tudo isso vem muito em conta da aplicação do caixa dela. Então se pegar o EBIT dela mais o resultado financeiro, permitiu um lucro equivalente a 2019 e 2018, em um ano de pandemia, manter uma margem de 20%. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é extremamente... Perdão, ROI, falei errado, margem de 15%, até uma margem maior do que o convencional. Ela vinha mantendo uma margem em torno de 10, 11%, e em 2020 conseguir a margem de 15% é simplesmente um espetáculo. A dívida líquida dela pelo EBIT está em 0,4, praticamente irrelevante em termos do caixa dela, até 3 anos ser visto como saudável. Investimentos em CAPEX, que é em crescimento da empresa, sempre aumentando, o que é muito interessante também. E se pegar aqui no Status Invest, que eu quero pegar no caso a Renner, né, para mostrar uma... Vou ser preguiçoso aqui, tá? E ir direto para a tabela. Só para comentar. Cadê aqui? O ROIC dela, 10% ao ano em 2020, 20% em 19, 18, vinha inclusive numa tendência de alta. O ROIC, que é a rentabilidade esperada da empresa. Um ROIC médio de 15% é absolutamente fora da curva. Então é uma empresa com grande potencial de crescimento, inclusive. E se analisarmos a margem líquida dela, tirando 2014, que teve algum problema aqui no site, porque existia a margem, ela está numa leve tendência de alta. A margem está numa tendência de alta, a gente conseguiu ver isso aqui também no Fundamentei, né? A margem vir numa leve tendência de alta, 9, 10, 12, 15, mostra que para cada R$1 que ela fatura, ela consegue fazer sobrar mais no final. Então, por isso que, para mim, a Renner do setor de varejo de vestuário, tô falando em vestiário, né? Eu insisto em falar em vestiário, é a melhor empresa que tem, tanto que ela é a empresa que está, de fato, na minha carteira. Ela não tem um payout elevado, ela distribui pouco do que ela ganha desde os últimos 7 anos, o que mostra uma empresa querendo, de fato, crescer. Legal? Pega agora a C&A, né, na hora que a gente viu. Vamos olhar a C&A. C&A tem um valor de mercado de 3,6 bilhões. Dependendo de como você olha, é uma mid cap, mas quase uma small cap. Também um novo mercado, também um tag along, um free float baixo, já me incomoda um pouquinho isso em termos de governança. Se for pegar o retorno histórico dela do último ano, que ela também abriu capital faz pouco tempo, né, ela não deu resultado. Temos poucos dados históricos dela, visto que ela abriu
capital há pouquíssimo tempo, então já me incomoda não conseguir analisar isso como um todo. Em 2016 ela deu prejuízo, 17 ela deu lucro, 97 milhões, 18, 19 ela deu um excelente up, legal, e agora 2020 ela acabou dando um prejuízo, legal, e aqui bate a dívida, a dívida de 3,1 anos passou do limite, aqui entra o nosso bom senso. A dívida dela total é de 2,8 bilhões, certo? O caixa dela é 1,3, então na realidade falta 1 bilhão e meio, beleza? Falta 1 bilhão e meio para conseguir quitar de dívida. O problema é que essa conta aqui é feita em cima do EBITDA dela, de 500. Então se eu pegar 1,5 e dividir por 500, vai dar o 3 aqui. Legal que esse 1,5 que falta para ela conseguir quitar. Só que se ela pegasse, por exemplo, no resultado do ano anterior dela, conseguisse manter isso, ela quitaria em um ano do EBITDA. Então, apesar de eu não investir na CIA, esse 3,1 aqui não é necessariamente um número verídico. Se ela conseguir retomar o que ela fez em 2019, foi excelente, porque ela manteve o faturamento, legal, e subiu muito o EBITDA dela ao reduzir o custo de operação. E tomar cuidado com essas análises, tá? Mas são poucos são poucos anos para conseguir falar. Ela não conseguiu criar um padrão ainda. Uma margem de prejuízo, 3, 2, 18, prejuízo. Um ROI de 10, 35, prejuízo. Ela não estabilizou ainda. Parecia que ela ia dar uma guinada e de repente, bum, chegou a pandemia. Diferente da Renner, ela não conseguiu manter a estrutura e deu prejuízo. Então já dá para ver um gap, legal? Outro que a gente viu foi a Marisa, né? A Marisa acho que é Amar, o código é Amar. Vamos dar uma olhada. E depois a Guararapes, ela não lembra o código, a gente procura aqui. Valor de mercado, 1 bilhão e meio. Apesar de ela ter 65 anos, ela é de fato uma small cap, legal. Novo mercado, tag along de 100%, um free float melhor, quase 40%, já é show de bola. Se pegar aqui o retorno histórico dela, também só deu prejuízo nos últimos 13 anos. Se pegar aqui no gráfico, vamos dar uma olhada, ó. A receita dela, ela mesma comentou, 2013, de 2012 a 2020, ela não conseguiu dar um up, ficou praticamente lateral inteira a receita dela. Chegou o máximo em 2014 de 3,3 bilhões, depois acabou só indo morro abaixo. Se colocar aqui o EBITDA, repare que não tem tanta coerência como de fato tem a Renner. E se pegar o EBITDA contra o lucro líquido, esse até tem uma razoável coerência, mas se pegar o lucro líquido contra a receita, acaba não tendo também. Tem aberturas muito grandes entre a empresa. Vamos dar uma olhada de maneira geral aqui. De 2010, que eu não tampo, né? A receita dela vimos oscilando. O EBITDA dela, que aqui não falou a margem EBITDA, né? Mas pegando a margem líquida, 10, 7, 8, 3, prejuízo, prejuízo, 1, prejuízo, prejuízo, acaba complicando. Vamos ver as margens dela no Status Invest, a MAR 3. Vamos ver aqui. O histórico. Vamos ver as margens. Se a gente for pegar o histórico de margens da Marisa, pegar a margem bruta, olhando o gráfico aqui. A margem bruta do produto dela é bem estável, tá? De todas as marcas de roupa, de vestuário, a margem bruta tende a ser estável, com exceção da Renner, que tem uma leve tendência de alta, mas é uma margem bruta que ela tem controle, ou seja, ela tem controle da venda do produto dela, ela tem controle disso. Ou seja, o quanto sobra na venda de cada peça de roupa, sobra mais ou menos 45%. Isso é estável. Quando chega na margem EBITDA do custo de produção, ó, tá vendo? Ela tem uma leve tendência de baixa, inclusive, se for olhar. Batendo na máxima 18% em 2010, a partir daí foi um zigue-zague para baixo. Se pegar a margem EBITDA dela, a mesma coisa. E a margem líquida dela, também a mesma coisa, um zigue-zague para baixo. Legal? Um ROIC dela muito baixo ou negativo, acaba me incomodando bastante também. Então a Marisa é uma empresa que eu de fato fico de fora. Investimento em CAPEX nos últimos anos acabou nem passando a depreciação e amortização, então ela não conseguiu de fato se desenvolver para crescer. E por último, a Guararapes, que eu não lembro o código dela, é Guar, né? Eu chutaria Guar. Vamos dar uma olhada aqui. Valor de 7 bilhões de mercado, legal. Listagem de bolsa tradicional, tag along de 80%, 17% de free float, já não gosto tanto. Se for pegar o retorno histórico dela, 5.500% em 23 anos, também todos os períodos positivos. Se for analisar aqui os números dela, vamos pegar o gráfico e a gente volta para a tabela. A receita dela também vem numa ascendente bem interessante e bem legal. Se for pegar o EBITDA, chegou a dar uma abertura
em 2015 e 16, legal, vamos dar uma olhada na tabela daqui a pouco, e agora em 2020 sofreu muito por conta do risco que eu comentei com vocês. Já ter a estrutura inteira verticalizada e horizontal, quando não vende, sofre demais, porque reduzir o custo é mais complicado. A Renner, que terceiriza, conseguiu fazer isso mais facilmente. Vocês viram a diferença? Como se tampasse os últimos 2 anos, não enxerga-se isso. E se pegar contra o lucro líquido, também não tem aquela coerência bonitona que a gente gosta de ver, né? Vamos analisar aqui, no caso da tabela, a margem deles, se pegar no pé da letra, vai de 2010 a 2009, não chegou a ter uma estabilidade, chegou a tentar crescer, 10, 13, 12, 10, 10, 10, 6, 5, 9, sofreu muito em 15 e 14, muito por conta do quê? Olha só, ela aumentou a receita de 14 para 15, e para 16, só que o EBITDA dela foi diminuindo, ou seja, a operação ficou mais custosa, ela não conseguiu vender mais com a mesma eficiência, o que acabou impactando diretamente no lucro líquido, por consequência, na própria margem. A dívida dela foi para 3,5, mesma coisa, a dívida dela parece que aumentou muito, mas só por causa do resultado dela ter sido muito baixo, legal? Se for olhar a dívida real dela, que é a diferença dela para o caixa, devendo 1,2, com o resultado de 800, não é uma dívida muito grande também, então não preocupa muito. Preocupa isso aqui, ó, ela colocar aqui vocês não estão vendo, né? Um payout de 500% para chamar a atenção de acionista, né? Distribuiu 255 milhões de reais de proventos, de dividendos, com lucro de 45, ela tirou isso do caixa. Então isso aqui é uma manobra, né? No meu humilde ponto de vista. Legal? Então, apesar dela ser maior, também não me chama tanto a atenção. E a Ross Dress for Less, para ter uma noção do porte da empresa, que eu comentei com vocês, valor de mercado em dólar, tá? 42,8 bilhões de valor de mercado em dólar, listada na Nasdaq. Tem desde 82, 92 mil funcionários, um IPO há 36 anos. Se pegar o retorno histórico dela, 21.000% em 36 anos também. Se pegar aqui, ele pega o gráfico desde lá de trás, né? Se a gente for pegar aqui, revenue, que é a receita dela, também subindo, todas o mesmo comportamento, que em 2020 sofreram muito. O revenue contra o EBITDA também andando bem coerente, a EBITDA sofreu bastante também dessa empresa. Se pegar o EBITDA contra o lucro líquido, andou muito de mão dada, legal. As margens dessa empresa também são margens menores, mas estavam numa tendência de alta de 4 para 11% subindo nos últimos 20 anos, e aí de repente, pum, acabou... O que está dizendo aqui? Ah, o primeiro trimestre de 2020, né? De 10 para 2% de margem. Caiu a receita bastante, sofreu muito mais o EBITDA, mas é uma empresa que opera sem dívida, com investimentos de CAPEX maiores do que a depreciação. Então ela vem fazendo isso, um payout bem consistente em torno de 20%, ela está realmente investindo para crescimento, pagando algo, uma empresa com capital aberto de um valor muito maior. Certo, pessoal? Ufa, a aula foi um pouquinho mais longa. Acho importante pegar de cabo a rabo, principalmente essa parte final das análises, para você entender que a parte quali conversa com a parte quant. Gostou do conteúdo? Deixa o like, não esquece de baixar todos os conteúdos aqui, e-book, planilha, para te ajudar a se tornar um investidora completa. E deixa o like, se inscreve no canal. Forte abraço!